Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é professor Dasley e lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Neste vídeo de hoje, galerinha, eu quero dar continuidade aos nossos estudos não presenciais, lembrando que nas aulas anteriores nós exploramos aqui um pouco acerca da sub-área geometria e, em particular, sobre geometria plana. Lembrando que em aulas anteriores exploramos aqui um pouco acerca de definições gerais primitivas da geometria plana. Inclusive segue aí nos cards o link do vídeo onde nós exploramos um pouco sobre essa parte. Também nós falamos um pouco aqui anteriormente sobre a questão dos polígonos. Também vai aparecer aí para vocês nos cards o vídeo sobre polígonos. E por fim nós exploramos um pouco aí acerca de triângulos, certo, galerinha? Também aparece aí para vocês mais uma vez nos cards o vídeo onde nós falamos um pouco sobre triângulos. E por fim, para de fato finalizarmos aqui as indicações de vídeos de aulas anteriores, segue aí nos cards o link do vídeo sobre quadriláteros. Beleza, galerinha? Exploramos aí um pouco sobre estes objetos de conhecimento aqui. E a partir de agora, nós ainda dentro da sub-área e geometria, certo, galerinha? Exploraremos um novo tópico aqui com vocês por meio deste novo vídeo de hoje, certo, galerinha? E com isso, eu quero deixar vocês aí um pouquinho com esta redublagem que foi feita aí com respeito ao desenho da Turma da Mônica, certo, galerinha? Então, assistam aí rapidão e já já nós retornaremos para falar um pouquinho e assim adentrarmos no que nós realmente iremos explorar no dia de hoje. E nós iremos adentrar hoje com base no que o vídeo aí a seguir irá mostrar, certo, galerinha? Então fiquem aí com uma redublagem da Turma da Mônica. Vamos dar uma volta? Onde? Não sei. Ué, foi você que me chamou. Ajuda aí, vai. Inaugurou um novo campinho perto do seu Elias. Grande, bem maior do que o outro. Até tem uma trave enorme que dá para fazer muitos gols. Vamos lá ver, cara. Vamos. Uma trave enorme? Como assim? Quanto ela mede? Eu sei mais ou menos. Fala aí então. Seu Elias me disse que a base da trave mede 5 metros e a altura 3 metros. Bem maior do que a outra. Vamos lá ver, vamos. Sério? Qual é a área? Será que é tão grande assim como você fala? E como que mede a área? Será que a Mônica vai descobrir se apontarmos com ela? Será que ela é boa nessa matéria? Vamos medir logo. Vamos logo. Pois bem, galerinha, vocês viram aí que o Cebolinha e o Cascão, nessa redublagem que foi feita, inclusive aí na descrição segue o link do vídeo original, de onde foi tirada essa redublagem. Vocês viram aí que eles falaram em uma trave de um campo de futebol novo ali na cidade deles, certo, galerinha? E vocês devem ter percebido que eles falaram que essa trave tem as seguintes dimensões: 5 metros de comprimento, ou seja, 5 metros de base,
conforme o Cascão falou aí no vídeo, por 3 metros de altura, ou, em outras palavras, 3 metros de largura. Certo, galerinha? E como nós sabemos muito bem, nós não temos aqui traves que sejam em formatos diferentes do formato retangular. E isso no que diz respeito a um campo de futebol. Nós não temos, por exemplo, traves de maneira circular, na forma de uma circunferência, né? Nós não temos esse tipo de situação, por exemplo, né? Ou será que não? Então nós sabemos muito bem que o formato da trave é um formato retangular. Beleza, galerinha? Inclusive nós já falamos aqui, né? Falei aqui nos cards, ainda há pouco no vídeo que indiquei para vocês sobre quadriláteros, e nesse vídeo nós vimos de forma particular que o retângulo é um tipo de quadrilátero. Beleza, galerinha? Por possuir exatamente 4 lados. E aí aparece para vocês o desenho a figura de uma trave de futebol. E imaginem que de fato nós temos aí, né, a base dessa trave, o comprimento dessa trave medindo 5 metros e a altura medindo aí 3 metros, certo? Largura ou altura, como o Cascão fala lá no vídeo. E o Cebolinha, ele propõe uma situação para que possa assim testar lá os conhecimentos da Mônica sobre essa questão. Qual é a medida da área dessa trave? Quanto de área tem essa trave? E aí eles ficam ali apreensivos. Vamos testar a Mônica para ver se ela sabe. Enfim. E agora eu pego essa questão aí que o Cebolinha traz no vídeo e apresento para vocês. E aí, pessoal? Qual é a medida da área dessa trave? Ou eu posso até ir um pouco mais além, né? Voltar um pouquinho aí e perguntar até a vocês: o que na verdade é área? O que é que significa área? Quando nós falamos em área, o que é que isso quer dizer? E eu trago até à tona também uma outra palavra de uma outra definição matemática dessa sub-área geometria, que inclusive já foi explorada aí em vídeos anteriores e que também é pertinente trazer à tona novamente esta outra definição, que é a definição de perímetro. Beleza, galerinha? Então, qual é a diferença entre área e perímetro? Eu trago essas definições, porque justamente há uma grande confusão aí quando se fala em área, se fala perímetro. O pessoal pensa que área é perímetro, pensa que perímetro é área, e às vezes não sabe nem direito o que é perímetro, nem o que é área. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco! Pois é. Enfim, então fica aí esse amontoado de definições, né, que o pessoal não consegue captar bem as ideias. Então, eu pergunto a vocês, pessoal, o que é perímetro? O que é área? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Então, vamos aí, né, pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Pois bem, pessoal, então o que é que acontece? Quando nós falamos aí em perímetro, nós temos que ter em mente que estamos falando de uma definição matemática específica que, embora se relacione com figuras geométricas planas, polígonos, triângulos, quadriláteros, pentágonos, enfim, mas ela se refere a um tipo de definição. Por outro lado, quando nós falamos em área, embora a área de forma semelhante ao perímetro também seja uma definição dessa sub-área geometria, que também se relaciona com figuras geométricas planas, triângulos, quadriláteros, pentágonos, enfim,
da mesma maneira que o perímetro, a área, digamos que ela seja uma definição mais abrangente do que a definição de perímetro, certo, galerinha? E para que isso fique claro para nós no vídeo de hoje, eu vou trazer aqui as definições tanto de área como de perímetro, de acordo com o dicionário, certo, galerinha? Inclusive, em particular, um dicionário de matemática. Beleza, pessoal? Porque nós pensamos que só existem dicionários de língua portuguesa, mas não, né? Nós também temos dicionário de matemática. E justamente as definições que eu trarei aqui, tanto de perímetro como de área, vão ser retiradas justamente do dicionário de matemática. Então vamos ver aí quais são essas definições. Beleza, galerinha? Vamos lá. Pois bem, pessoal, vocês viram aí que a definição de perímetro é uma definição que está associada ao comprimento do contorno de uma figura geométrica plana, certo, galera? Definição de perímetro é essa, é a medida de comprimento de uma linha, né, do contorno de uma figura geométrica plana. E, em particular, quando estamos falando de polígonos, sejam eles triângulos, quadriláteros, pentágonos e assim sucessivamente, a definição de perímetro ela fica mais fácil de ser compreendida porque é como acabou de apresentar aí para a gente, né? O perímetro nada mais é do que a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica plana. Acabou! Certo, galera? Não tem mais rodeios. É isso. Perímetro é simplesmente eu quantifico cada lado da minha figura geométrica e depois eu somo essas medidas. Então, essa é a definição de perímetro. E por ser um tipo de medida de comprimento, então as unidades que vão ser usadas para quantificar perímetro é justamente metro, centímetro, quilômetro e assim sucessivamente, porque se trata de uma medida de comprimento, comprimento de um contorno, certo, galera? Então, perímetro. Vocês viram aí, por outro lado, que área já é algo mais abrangente. Quando nós estamos falando em área, primeiro que nós temos que ter em mente que estamos falando no bidimensional, no universo bidimensional, ou seja, o universo de duas dimensões, a dimensão do comprimento e agora a dimensão da largura, que alguns também chamam de altura. Eu prefiro chamar largura justamente para não confundir com a altura de objetos 3D, ou seja, de objetos tridimensionais, certo, galera? Mas também não tem nenhum problema você chamar a largura de altura. É só uma questão de nomenclatura e compreender de forma bacaninha aí, né, o que é o que. Mas enfim, então quando eu estou falando em área, eu tenho que ter em mente que eu estou falando em figuras assim, de duas dimensões, comprimento e largura, ou em outras palavras, base e altura, certo, galera? Então, um primeiro ponto a ser observado, de acordo com o que nós vimos aí na definição.
E um segundo ponto sobre área que nós vimos aí, que é um tipo de medida de superfície, ou seja, eu não estou falando mais agora simplesmente do contorno daquela figura, e sim da superfície, né? da extensão daquela figura. Né? Digamos que quando eu estou falando em área, eu estou falando na região interna, a região plana interna daquela figura geométrica plana, e por isso que a definição de área é mais abrangente do que a definição de perímetro. E aí vem a questão da operação. Né? Se, por um lado, perímetro tem a ver com soma, a área, por ser uma definição mais abrangente, nós vamos ver assim que, de imediato, a operação que está ligada à definição de área é a operação de multiplicação. Certo, galerinha? Até porque a multiplicação, de fato, é uma operação mais abrangente do que a operação de adição. Isso é óbvio das próprias definições das operações. Então, isso fica óbvio, certo, galera? Agora, o que acontece? Como é que se dá a quantificação da área? Então, esse aí já é um outro processo, e que ele é um processo que nós temos que ir bem devagar para que vocês não fiquem bugados, certo, galera? Sem saber direito diferenciar perímetro e área, ou principalmente se perdendo na definição de área. Porque assim, perímetro, por ser uma definição mais simples, é sempre soma. Eu sempre vou trabalhar com a soma das medidas dos lados daquela figura geométrica plana. Não importa quantos lados ela tenha ou muito menos o formato dessa figura. Posso ter um triângulo, posso ter um decágono, não importa. O perímetro é sempre dessa forma. Já a área vai depender muito do tipo de figura geométrica plana que eu tenha, certo, galera? Então nós começaremos pela questão aí da figura, mas não é bem a mais simples, porque nós já vimos aqui em aulas anteriores que a figura geométrica plana mais simples é o triângulo. Eu não consigo formar um polígono com menos de 3 lados, certo, galera? Porque se eu tiro um dos lados vai ficar uma figura aberta, vai ficar uma poligonal, conforme nós já vimos em aulas anteriores. Então, eu não consigo formar uma figura plana fechada com menos de 3 lados. Eu preciso, no mínimo, 3 lados. Só que o que acontece? Para a definição de área, nós iniciaremos aí pela questão do quadrado, certo, galera? Então, nós vamos pegar o quadrado por ser a figura geométrica, digamos que, mais formidável para nós explorarmos a definição de área. E nós iremos ver que o triângulo, a forma de quantificar a área do triângulo, vai ser um caso particular da quantificação da área de um quadrado ou de um retângulo, enfim, de um quadrilátero, certo, galerinha? Para isso, eu quero mostrar para vocês, nesse vídeo de hoje, uma ferramenta online bacaninha, chamado Geoplano Online. Inclusive, também segue aí na descrição deste vídeo o link para que vocês possam acessar essa ferramenta online, muito bacana para os nossos estudos, certo, galerinha? E pretendo também estar gravando vídeos aí posteriormente no meu canal falando especificamente sobre essa ferramenta aí, o Geoplano Online. Mas para o vídeo de hoje eu já vou partir do suposto que vocês já conhecem essa ferramenta, já sabem como usa, certo, galera? Quem tiver dúvidas, eu pretendo estar gravando aí posteriormente vídeos no meu canal particular falando sobre o uso dessa ferramenta. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos comigo aqui explorar um pouco do que nós falamos aí ainda há pouco sobre essa questão de perímetro, de área, diferenciar um de outro na prática. Beleza, galera? Então esse recurso aqui, de forma resumida, ele é o seguinte: ele tem aí vários pontinhos, percebem? Como se fosse uma mesa plana, e eu tivesse vários preguinhos nessa mesa. E aqui nessa parte inferior, onde eu estou aqui indicando com o mouse, né? Vejam que tem várias borrachinhas, como se fossem borrachinhas coloridas, né? Cores branca, amarelo, laranja, enfim.
E o que acontece? Nós podemos pegar essa borrachinha clicando no botão esquerdo do mouse, né, e arrastando lá para a tábua do Geoplano Online, e eu faço o que? Eu venho e fixo a borrachinha entre os dois preguinhos lá. Quando eu faço isso, ó, tá vendo? Então, eu vou ficar lá de forma fixa, certo, galera? É como se eu pegasse mesmo borrachinhas daquelas que nós temos em casa para guardar dinheiro, enfim, e nós colocássemos lá, né? Esticasse ela lá de um preguinho para outro. Beleza, galera? E aí nós podemos também, né? Nós sabemos que nós podemos fazer isso com uma borracha de verdade, e aqui não é diferente, né? Eu posso esticar aqui, pegar do meio aí da borracha e, né, esticar ela até o outro preguinho, tá vendo? E aí vejam que eu formei, inclusive, uma figura geométrica plana. Vocês lembram o nome dessa daí? Isso, né? Muito bem, eu vi daqui, viu, galera? Triângulo, né? Uma figura geométrica plana. Veja que nós vemos aí, de fato, com duas dimensões, comprimento e largura, ou como vocês queiram chamar, base e altura, certo, galera? Com três ângulos, três vértices e três lados, né? Triângulo ou trilado. Se eu der uma esticada aqui, ó, na borracha, eu pego no meio, dou uma outra esticada, ó. Oh, que bacana, né? Formei agora a figura que de fato eu queria, né? Que é o quadrado. Lembrando que o quadrado é o caso mais particular possível de quadriláteros, porque assim é uma figura, digamos que perfeita, porque é um tipo de quadrilátero que, além de ter os quatro lados tendo a mesma medida, certo, galera? Eu também vou ter aí o quê? Que os quatro ângulos são ângulos retos, ou seja, possuem 90 graus. E também é um tipo de figura muito bacana, porque além disso, se eu traçar diagonais, que vão ser os segmentos aí, né, que vai sair de um vértice até o outro vértice que ele não tinha ligação inicialmente, né, eu fiz esse traço aqui, tá vendo? Assim e assim, né? Ou seja, eu tenho aí diagonais, não está muito certinho, mas deu para vocês pegarem aí a ideia, né? Então, o que acontece? Se eu tenho essas diagonais aí, elas vão se cortar exatamente ao meio, né? Então, e fora isso, tem muitas outras propriedades que tornam o quadrado um tipo de quadrilátero bem particular. Beleza, galera? Então, o que acontece? Vamos partir do suposto que a distância de cada preguinho desse, de um para o outro, do outro para um, seja de 1 centímetro, certo, galera? Então vamos partir aí desse suposto, de que a distância de cada preguinho, de um para o outro, seja de 1 centímetro, por exemplo, certo, galera? É claro que se vocês fossem construir uma ferramenta dessa na prática, usando mesmo preguinhos, usando mesmo a tábua, vocês poderiam colocar as distâncias de um preguinho até outro a maior que vocês quisessem, 1 metro, por exemplo, 1 quilômetro, se vocês tivessem espaço para isso, enfim, certo, galera? Mas vamos partir do suposto que a distância aqui seja 1 centímetro. Beleza, galerinha? E aí eu vou até deixar aqui esse geoplano, né, de forma quadriculada, tá vendo? Vejam que eu usei esse recurso aqui, né, para deixar ele na forma de grade. Vejam que agora apareceram vários quadradinhos iguaizinhos, né, congruentes a esse que eu formei aí usando a borrachinha. Beleza, galera? Então o que acontece? Eu vou colocar aqui mais alguns quadrados. Eu vou formar mais alguns quadrados, né? Aproveitando as borrachinhas, já que elas são de graça. Pois é, né? Já que elas são de graça, então vamos aproveitar aí e vamos formar aqui uma figurinha maior, certo? Vou formar aqui um quadrado. Eu vou formar aqui um quadrado e onde esse quadrado, dentro dele, nós vamos ter outros quadradinhos menores, certo, galera? Então, veja só. Eu tomei como base aquele meu primeiro quadradinho. Esse primeiro aqui, ó. Tá vendo? Eu tomei ele como base. A partir dele, né, ele é o tamanho padrão aí da nossa figura, né? Do nosso geoplano virtual, na verdade, né? Do nosso geoplano online. Ele é o padrão, o quadrado padrão. E a partir dele nós podemos formar mais e mais figuras, né? Veja que eu formei agora um quadrado maior, percebe? Né? Estou destacando aí. E dentro dele nós temos 4 quadrados menores, o quadrado mais simples possível, dentro desse quadrado maior. Então o que acontece? Vamos trazer à tona novamente as definições exploradas no vídeo de hoje.
Definição de perímetro e definição de área. Lembrando que o foco aqui é falarmos sobre área. Mas para que nós possamos falar sobre área, necessário é falarmos sobre perímetro diante da confusão que a galera comete aí com essas duas definições. Então vamos lá. Primeiro nós vimos aqui que perímetro é apenas o contorno, ou seja, a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica plana. Beleza, galerinha? Então, o que acontece? Eu já disse a vocês que nós vamos partir do suposto de que a distância de cada preguinho, de um ao outro, é de 1 centímetro. Então, veja só, esse quadrado maior, certo? Estou destacando aí. Ele vai ter o quê? Ele vai ter quanto de perímetro? Vamos lá comigo verificar a medida de cada lado. Eu sei que a largura ou a altura, como vocês queiram chamar, tá vendo? Ela tem 1 centímetro mais 1 centímetro, ou seja, ao todo ela vai ter 2 centímetros, certo? A altura ou largura desse quadrado. Então, se eu olhar agora para o comprimento, ou seja, a base, também nós teremos 2 centímetros. 2 centímetros. Então, de fato, né? Por se tratar de um quadrado mesmo, toda essa figura aí, mas por se tratar de um quadrado, então o que é que acontece? O perímetro vai ser a soma dessas medidas aí. 2 centímetros mais 2 centímetros mais 2 centímetros mais 2 centímetros, né? Já que é um quadrado grande que possui todos os lados tendo a mesma medida. Então, se eu somo aí, eu vou encontrar que o perímetro é igual a quanto? Isso, né? 8 centímetros. Então, fica fácil, né? O perímetro, nesse caso, o perímetro vai ser igual a quanto? 2 centímetros, né? 2 centímetros, sempre somado, né? Mais 2 centímetros, né? Eu somo mais 2 centímetros de novo, né? Depois, mais 2 centímetros de novo, né? E por fim mais 2 centímetros de novo, né? Já que se trata aí de um quadrado, ou seja, um quadrilátero que possui os 4 lados tendo a mesma medida. Em outras palavras, o perímetro desse quadrado é justamente quanto? É 8 centímetros. Então, isso é perímetro. Beleza. Rio Maria Preá, como eu costumo brincar com a galerinha. Agora, quando nós olhamos a definição de área, primeiro eu tenho que ter em mente o seguinte: área não é o contorno. É o primeiro ponto para desmistificar essa confusão que existe aí entre perímetro e área. A área não é contorno. A área é a parte interna, é a superfície interna, a região de dentro mesmo do contorno. Então, se eu levar isso em consideração, então eu vou usar esse recursozinho aqui do colorir a parte interna, e quando eu faço isso, perceberam? Então, eu trouxe em cor a região interna desse quadrado maior. Então, quando eu falo em área, estou falando dessa porção da região plana, dessa porção interna do plano, certo, galerinha? Então, nessa situação aí, como é que eu irei definir área? Então, veja só. Área, quando eu tenho um quadrado, eu defino que aquele tamanho daquele quadrado, toda aquela região interna dele, é uma unidade de área. Então, o que é que acontece? Um quadrado desse daí, certo, galerinha? Um quadrado desse daí, eu vou fazer ele à parte aqui só para que vocês possam entender o que é que eu quero dizer aqui. Então, um tamanho de quadrado desse daí, eu vou colorir ele aqui em cima. Eu quero que vocês foquem só nesse tamanho aqui inicial que eu estou mostrando agora. Então, a nossa unidade de área é essa porção aí. Esse quadrado nós iremos definir que ele é nossa unidade de área, certo, galera? E aí onde está? Quando nós falamos em área, nós falamos em uma figura bidimensional. Ou seja, falamos em duas dimensões. Falamos na dimensão do comprimento, certo, galera? Falamos na definição do comprimento e falamos na definição da largura, ou como vocês costumam chamar, a definição, né, da base, a dimensão da base e a dimensão da altura. Beleza, galera? Então, quando nós falamos em área, nós estamos falando nessas duas dimensões. A dimensão do comprimento, que é a mesma coisa que a base, ou a dimensão da largura, que é a mesma coisa que a altura. Então, o que acontece? É como eu disse a vocês, como a definição de área ela é mais abrangente, então, obviamente, não seria soma. E aí, o que acontece? A operação
subsequente aí da adição, que é mais abrangente, é justamente a operação de multiplicação. Então, nós partimos do suposto de que a unidade de área ela é formada pela multiplicação da medida do comprimento, ou base, como vocês queiram chamar, pela medida da largura, ou altura, como vocês também queiram chamar. Certo, galera? Então, nós partimos do suposto que área, ou seja, essa região interna toda aí, em amarelo, ela vai ser obtida pela multiplicação. Isso para o quadrado, certo, galera? E no vídeo de hoje nós iremos trabalhar apenas aqui, focando apenas nessa questão do quadrado, certo? Ou em retângulo também. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter que a definição de área vai ser a multiplicação, certo, galera? Dessas duas dimensões aí, da dimensão da base, ou comprimento, vezes a dimensão da altura, ou largura. Então, o que é que acontece? Nesse caso, a unidade de área ela é uma unidade quadrada. Veja que a própria figura é uma figura, né? Quadrada, é um quadrado. Então, o que é que acontece? Se lá em perímetro nós tínhamos simplesmente centímetros ou metros, aqui a gente vai ter metro quadrado, centímetro quadrado. Por quê? Porque eu tenho duas dimensões, né? A dimensão do comprimento, que tem um tipo de unidade, vamos supor, 1 metro. Né? E nesse caso aqui, de fato, nós partimos desse suposto, né? Não 1 metro, mas centímetro. Então aqui, ó, a altura, nós temos o quê? 1 centímetro. Certo, galera? E a base também nós temos 1 centímetro. E aí o que é que acontece? Qual vai ser a área nessa situação aqui, inicial? A área vai ser essa multiplicação desses 2 centímetros aí. 1 centímetro da altura vezes 1 centímetro da base. Então, quando eu multiplico aí, 1 vezes 1 dá 1. Beleza, é o próprio 1. Nessa parte não tem o que questionar. 1. Só que o que é que acontece? Eu estou lidando com a figura bidimensional, 2 dimensões, porque agora eu estou falando de região plana, de superfície plana. Com isso, eu vou ter 2 tipos de centímetros, digamos assim, o centímetro da base e o centímetro da altura, que são 2 centímetros diferentes. Então, quando eu vou para a unidade de área, eu vou ter aquela unidade, só que aquela unidade o que? Quadrada. Então, não sei se vocês já viram esse tipo de unidade aí. Se não viram, estão vendo agora, né? 1 centímetro quadrado. Eu poderia ter também 1 metro quadrado, 1 quilômetro quadrado, enfim. Sempre que eu estiver falando da unidade lá, metro, centímetro, quilômetro, que seja quadrada, então estou falando em área, ou seja, estou falando em superfície, em região no plano. Certo, galerinha? Então, o que é que acontece? Quando nós voltamos lá para outra figura maior, para o outro quadrado maior, lembrem que, nesse caso do quadrado maior, a altura ou largura é 2 centímetros, certo, galera? Porque lembre que a distância de cada preguinho aí é de 1 centímetro. E lá em cima, né, a base, o comprimento, como eu queria chamar, também é 2 centímetros. E aí o que é que acontece? A definição que nós acabamos de ver, que é a definição de área, ela se associa com a definição de multiplicação. Então o que é que eu vou ter aí? Para quantificar a área desse quadrado maior, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar a medida da largura, né, ou altura, pela medida da base ou comprimento, ou seja, 2 vezes 2, obtendo assim, ó, 4, certo, galera? Agora, 4 o quê? 4 centímetros? Não, né? Não cai. Pois é, não cai na pegadinha do malandro, né? Eu vi gente aí dizendo que era 4 centímetros. Não, é 4 centímetros quadrados. Que lembre, quando eu estiver falando em área, eu estou falando em superfície, região plana. Então, essa região plana ela tem 2 dimensões. Por isso que os centímetros, ou se fossem metros, quilômetros, é sempre ao quadrado, certo, galerinha? E o interessante é nós notarmos o quê? Que esse 4 centímetros, é justamente a quantidade de quadradinhos que compõem esse quadrado maior. Eu tenho 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados, certo, galerinha? Então percebam que esse 4 centímetros, que foi o produto da medida da largura pela medida do comprimento, ou altura vezes base, base vezes altura, no fundo foi a quantidade de quadrinhos que apareceram dentro dessa figura geométrica aí, beleza, galerinha? Então, observem aí que a definição de área ela encaixa com a quantidade de quadrados dentro de uma figura geométrica plana, certo, galerinha? Pois bem, pessoal, nessa situação,
Vejam que agora nós não temos mais um quadrado, e sim um retângulo, certo, galerinha? Se nós quiséssemos quantificar o perímetro, lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, bastaria eu ver aí, né? Eu sei que a largura aí, né? Eu sei que a largura desse retângulo é de 2 centímetros, certo, galera? Porque a distância de um preguinho a outro é 1 centímetro, então ao todo eu tenho aí 2 centímetros, né? Essa é a medida da largura. No caso da base, o comprimento, vejam que é maior, né? Eu tenho aí 3 centímetros, né, de medida de base ou comprimento. Então, se eu quisesse o perímetro, bastaria eu fazer o quê? Eu fazer aí a soma das medidas dos lados dessa figura geométrica, desse retângulo. Então, eu teria 3, né, mais 3 aqui de baixo, que eu tenho 2 comprimentos. Então, 3 mais 3, 6. Né? E tenho duas larguras, ambas com 2 centímetros. Então, 6 mais 2, 8 mais 2, 10. Então, de perímetro, eu tenho 10 centímetros. Só que se eu quiser não o perímetro, e sim o que nós realmente estamos explorando hoje, que é o conceito de área. Se eu quisesse a área desse retângulo, e aí por isso que eu vou fazer isso. Né? Pronto, eu vou colorir aí, né? Vou colorir essa minha figura aí. Certo, galera? Se eu quisesse a área dessa figura geométrica aí, como fazer isso? Eu quiser a área dessa figura geométrica. Veja que quando eu estou falando em área, eu não estou falando mais só no contorno, eu estou falando em toda a região interna. Nesse caso do retângulo, como ele está nessa malha quadriculada, né, a forma como eu usei aí o geoplano virtual, eu acabei quadriculando aí o meu retângulo. Ou seja, eu dividi o meu retângulo em quadrados de mesmo tamanho. Então, nessa situação, percebam que eu tenho aí, dentro desse retângulo, 6 quadrados. Então, uma forma de quantificar a área desse retângulo é vendo essa quantidade de quadrados aí, que é o padrão, esse tamanho desse quadrado é o nosso padrão. Então, de fato, eu inicialmente posso dizer que eu tenho aí, né, 6 centímetros quadrados, porque cada quadrado nós já vimos aqui que ele tem 1 centímetro quadrado, né, ele é a unidade padrão. Então, como eu tenho 6 quadrados dentro desse retângulo, automaticamente isso me remete ao fato de que a área é 6 centímetros quadrados. Então, essa é uma forma de quantificar a área, quando eu faço esse processo de quadricular, certo, galera? E eu conto a quantidade de quadradinhos que existem dentro aí da minha figura geométrica plana, nesse caso aí do meu retângulo. Só que o que acontece? E se eu quiser obter isso de uma maneira mais prática, sem precisar contar? Porque nós vamos ver aqui nos próximos vídeos que nós vamos ter algumas relações matemáticas que irão nos permitir quantificar de uma maneira mais específica a área de uma figura geométrica, porque nem sempre ela vai ser bonitinha, assim, um quadrado, um retângulo, às vezes vai ser uma forma bem diferente. Aí é o que acontece? Nós vamos ter duas maneiras, ou o processo de quadriculação, certo, galera? Uma forma de poder quantificar aí, ou também essa outra forma aqui que eu vou mostrar para vocês no caso do retângulo. De novo, eu vou usar o princípio aí multiplicativo, ou seja, eu vou multiplicar, né, a dimensão aí da largura, né, a altura, 2 centímetros, pela dimensão do comprimento, 3 centímetros. Se eu multiplico 2 vezes 3, eu obtenho justamente quanto? Isso, né? 6. 6, e aí como eu sei que eu estou multiplicando duas unidades, né, aí que são de dimensões diferentes, eu vou ter que o centímetro ele vai ser o quê? Ó? Quadrado, né? Muito bem, vou ter que o centímetro aí ele vai ser quadrado. Então perceba que dá no mesmo, né? Eu quantificar a quantidade de quadrinhos, ou também eu analisar de uma forma mais matemática, através da operação de multiplicação. Só que assim, nem sempre a operação de multiplicação ela irá funcionar. Beleza, galera? Por exemplo, nós vamos ver um caso aqui agora. Por exemplo, vamos supor que eu tenha essa figura aí, que não é um quadrado, não é um triângulo, não é um retângulo.
E nenhuma figura, na verdade, poligonal, né? Porque vejam que os lados aí dessa figura geométrica, eles são aí, né, meio que curvos. Na verdade, não tem lados, na verdade, essa figura aí. Eu falei em lado, mas nem tem lado, né? Veja que eu tenho aí curvas, na verdade. Imagine que essa figura geométrica aí seja uma lagoa em um parque da cidade, por exemplo, lá do Cebolinha e do Cascão. E o que é que acontece? E aí vem a situação. Como é que eu trabalho área nesse tipo de figura aí? Que algumas partes, alguns quadrados, embora eles estejam completamente aí dentro da figura, todos inseridos, mas alguns estão cortados. Então, nesse tipo de situação, eu posso multiplicar comprimento e altura, ou base vezes altura, ou comprimento vezes largura, já que a figura é irregular, e aí é onde está. Nesse tipo de situação, como a figura, apesar de ser uma figura irregular, ela está dentro dessa malha quadriculada, então, nesse tipo de situação, nós podemos fazer algo semelhante àquele processo que nós fizemos lá no retângulo, porque lá ficou fácil de contar a quantidade de quadradinhos dentro do retângulo, porque todos estavam totalmente preenchidos, então dava 6. Se nós multiplicássemos, como nós fizemos lá, também dava 6, né? 3 vezes 2. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, e isso vai servir não só para esse tipo de figura irregular, mas qualquer figura irregular que esteja dentro da malha quadriculada. Lembrando, certo, galera? Vamos continuar com aquele padrão de que cada quadrado ele equivale exatamente a 1 centímetro quadrado. Vamos continuar com aquele mesmo padrão, ou seja, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de largura, ou seja, 1 vezes 1 centímetro quadrado. Então, cada quadrado desse aqui, ó, eu vou até recortar ele para que vocês possam ter noção do que é que eu estou falando. Então, cada quadrado desse daí, ó, tira ele aqui, cada quadrado desse, ele é unidade de área padrão, ou seja, ele vai ter 1 centímetro quadrado. E aí vamos lá, né? Se eu olhar para essa lagoa aí, para essa figura irregular, eu tenho aí ao todo 4 centímetros quadrados que estão totalmente dentro da lagoa, certo? Eu tenho aqui 1 centímetro quadrado, que é um quadrado desse, 2 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados, 4 centímetros quadrados. Então, esses quadrados aí, eles estão totalmente dentro da figura. Então, de certeza, eu tenho que essa lagoa tem 4 centímetros quadrados dentro desse desenho aí. Agora, o que é que acontece? Esses quadrados aí são os quadrados que estão completamente dentro da figura irregular. Agora, percebam que eu tenho outros quadrados que têm uma porção, né, dessa figura dentro dela. Por exemplo, eu vou ter aqui, nesse primeiro quadrado aqui de cima, veja que eu tenho um pedaço aqui que não está na figura irregular, mas eu tenho essa parte aqui, ó, tá vendo, que está dentro da figura irregular. E eu vou ter outras situações semelhantes a essa. Esse outro aqui que tem essa porção, mas que ele está como se fosse metade. Eu tenho esse outro aqui que tem um pedacinho que não é bem metade. Então, Dasley, como é que eu irei fazer nesse tipo de situação para quantificar a área? Aí eu vou usar um recurso, né, que é um recurso de contagem e distribuição igualitária, né? Contagem, eu vou fazer aqui, de fato, contagens. Primeiro, eu vou levar em conta quantos quadrados aparecem aí ao todo, certo? Quantos quadrados aparecem ao todo que possuem, nem que seja a mínima possível, porção dessa figura irregular. Vem comigo contar aqui. Pronto, eu vou ter eu vou começar daqui. 1, né? 2, 3, certo, galera? 3. Aí eu vou ter aqui 4, 5, 6, 7. Aí eu vou para cá 8, 9, 10, 11. E depois eu vou para cá, 12, 13. E por fim tem aqui, que tem um cabelinho de sapo aqui pequenininho, né? 14, 15. Então percebam que ao todo, né? Eu vou colocar aqui, né? A área
total, digamos assim, né? Ou seja, onde eu tenho quadradinhos que possuem uma porção dessa figura, eu tenho 15 centímetros quadrados, certo, galera? Isso ao todo, contando, né, os quadradinhos, mesmo que tenha um cabelinho de sapo da figura irregular. Beleza. Agora o que acontece? Eu vou colocar o seguinte, área totalmente preenchida, porque ali a área total eu estou contando todos os quadrados que tem alguma porção preenchida. Contei os que estão totalmente preenchidos e também eu contei aqueles que não estão totalmente preenchidos. Eu contei todos, ao todo deu 15. Se eu contar apenas os que estão totalmente preenchidos, eu vou ter apenas aqueles 4 inicialmente que eu falei para vocês, né? Os 4 centímetros quadrados, são aqueles 4 quadrados que estão totalmente preenchidos. 15 quadrados é que possuem alguma porção da figura. E aí o que acontece? Como é que eu encontrarei a área dessa figura irregular? Primeiro ponto, nesse tipo de situação, nós vamos dizer que a área não é exata, certo? Nós vamos dizer que é a área aproximada, principalmente porque esse tipo de figura aí é uma figura irregular curva. Se ainda fosse uma figura irregular, mas que os lados fossem retos, ainda daria para a gente tentar uma área mais exata possível. Mas nesse caso, como é uma figura que se trata de uma região irregular plana, curva, então a área vai ser aproximada. E qual vai ser esse valor? Nós vamos, como eu disse a vocês, primeiro contagem, nós fizemos contagens aí, certo? E agora nós iremos fazer o que? A distribuição igualitária. A operação que eu uso quando eu quero distribuir uma quantidade para uma certa quantidade de pessoas é que a operação? Isso mesmo, né? Divisão. Então eu vou fazer o que? Eu somo essa quantidade aí de quadradinhos que eu obtive ao todo, 15 mais 4, e essa soma eu irei dividir por 2, porque não foram duas formas que eu quantifiquei área total, no sentido de todos os quadrados que possuem uma porção dessa figura irregular, e depois eu contei só os totalmente preenchidos. Então, 2 vezes que eu fiz contagens aí. Então, eu faço essa soma e agora eu divido por 2. Se eu somar isso aí, né, vai dar 19, e 19 dividido por 2 vai dar o quê? 9,5. Certo, galera? 9,5. Então, eu vou ter aí que a área aproximada dessa figura irregular é justamente o que? É justamente o valor 9,5 centímetros quadrados. Então veja que nem é só 4, porque quando nós contamos os 4 quadradinhos totalmente preenchidos, mas tem muita coisa a mais do que esses 4. Por outro lado, não é 15, porque nós vamos ter alguns quadrados que quase não tem nada, tipo esse último aqui, quase não tem nada preenchido, então também não é 15. Então, que valor vai ser essa área dessa figura irregular? Vai ser justamente um valor entre 4 e 15. E percebam que 9,5 é, de fato, um valor entre 4 e 15. Então, nesses tipos de situações que vocês vão ver muito aí, né, quando estiverem praticando essa questão da área de figuras irregulares, que estejam na malha quadriculada, certo, galera? Vocês vão usar esse recurso aí. Vocês contam, primeiro fazem a parte da contagem, quantos quadradinhos estão totalmente preenchidos. Beleza, contei, guardei o valor. Quantos estão preenchidos, nem que seja por um pedacinho pequenininho, cabelinho de sapo? Contei, guardei aquele valor. Qual vai ser a área? Eu faço a soma desses dois valores e divido por 2, que eu fiz 2 vezes o princípio da contagem. Beleza, galera? E aí eu vou deixar vocês aí com cenas de próximos capítulos. No caso onde nós não temos necessariamente a malha quadricular e que nós tenhamos aí figuras que não sejam necessariamente quadrados. Se nós tivermos, por exemplo, um triângulo, como eu falei inicialmente, se nós tivermos um trapézio, um tipo de quadrilátero lá um pouco diferentão, né, um losango, nesses tipos de situações em que nós não tivermos a malha quadriculada, o que nós iremos fazer, galera? Então vou deixar vocês aí com essa pergunta. Pesquisem, bons estudos. Quaisquer dúvidas, deixem seus comentários aí no vídeo. Estamos juntos e até a próxima, galera. Tchau, tchau.